Aqui na Band News FM a gente vai conversar agora com o professor William Eide, coordenador do Centro de Estudos em Finanças da Fundação Getúlio Vargas, para falar dessa oitava alta consecutiva na taxa básica de juros do país, alta em 1,5 ponto percentual, de 9,25 para 10,75, esperada pelo conjunto do mercado, não é, professor? Como é que o senhor viu essa alta? Boa noite. Boa noite, um prazer estar com você e com os ouvintes da Band News. Bom, esperada, todo mundo esperava, quer dizer, a inflação continua com um ímpeto grande, em que pese que o pico foi em novembro, né? O pico do acumulado de 12 meses, mas a gente esperava essa elevação e espera-se mais ainda, né? Quer dizer, hoje fala-se em 12%, até o final desse ciclo de alta. Esse ciclo de alta ainda deve demorar um pouco, até que a inflação realmente dê uma recuada, né? Porque as estimativas para 2022 da inflação estão na ordem de 5,3%, quer dizer, uma queda grande. E essa queda será causada por alguns vetores, um deles essa alta na taxa de juros, que contrai ainda mais a demanda, né? E, portanto, as pessoas não comprando, não há por que subir preços. E, professor, junto com o anúncio sempre vem aquele comunicado do Banco Central, aí na terça seguinte vem a famosa ata. Nesse comunicado, eu li que eles citaram para esse novo aumento algumas incertezas do cenário externo, a própria inflação que o senhor mencionou, e também um risco fiscal, né? O que o senhor destacaria mais desse comunicado? Bom, a incerteza global está aí presente, quer dizer, essa nova vaga aí do Covid, o Omicron, tem causado muitos problemas nos países centrais, muitos deles revertendo a abertura que já tinham feito, a abertura econômica e social. Isso causa problemas para a nossa economia, porque as pessoas consomem menos. Em que pese que a gente está exportando muito agro, e o agro é consumido, né, de qualquer forma, as pessoas comem, mas a parte de minerais e metais sofre muito nesse momento. Então, essa incerteza está aí presente. A incerteza fiscal do Brasil também já está presente há algum tempo, principalmente com as iniciativas do governo de romper o teto de gastos, né? Quer dizer, todo dia nós temos alguma notícia sobre isso. A de hoje é a tentativa de reduzir impostos sobre o diesel sem que haja uma contrapartida. Ora, isso gera problemas. Desde o governo Michel Temer, que nós temos esse teto de gastos, que é uma garantia de que o Estado não gasta mais do que arrecada. Isso está aí presente todo dia, e isso, no meu entender, é que tem também forçado a desvalorização do real. Porque nós estamos com uma balança comercial bastante favorável. Nós temos a entrada de recursos, nós temos investimento direto, isso tudo tem trazido dólares para o Brasil e o real deveria estar mais valorizado. Mas a incerteza fiscal tem causado uma desvalorização cambial que se reflete também na inflação. Então, enquanto a gente continuar com essas incertezas, em particular essa incerteza fiscal e também os riscos políticos que a gente vê todo dia, de conflitos entre os poderes e tal, isso tudo causa desvalorização cambial que se reflete na inflação também. Era isso que eu ia perguntar para o senhor. Tem alguma precificação eleitoral aí já, posto o orçamento, já esse risco já é menor para os investidores, para o mercado? Bom, o que nós temos hoje em termos eleitorais é uma possível vitória do candidato Lula, com um discurso e uma mais de centro, menos de direita, menos de esquerda, mais de centro, até a posição dele de ter o Geraldo Alckmin como vice indica isso. Tá? E meu entender é que, em se firmando esta candidatura, por volta de junho, julho, o mercado tende a se acalmar. Eu acho que nós podemos ter uma valorização do real com a confirmação pelas pesquisas de uma possível vitória do candidato Lula.
Professor William, sempre quando os juros são aumentados, se usa aquela expressão do remédio amargo, e a gente vive com expectativas de, bem dizer, de estagnação para esse ano, né? O último boletim Focus 0,3, quase nada. Tem gente que tem, tem pessoas do mercado que esperam até crescimento Retração. negativo. Isso. Como é que o senhor vê essa? É uma dualidade? Foi uma decisão correta, ainda que afete o crescimento, prossiga numa política contracionista? No meu entender, nós teríamos que usar outros instrumentos para reduzir a inflação. Como eu comentei agora, quer dizer, esses riscos todos que a gente tem observado e que têm origem no governo federal, principalmente, é que tem causado uma desvalorização cambial e um reflexo grande na inflação. Ao mesmo tempo, nós tivemos problemas de safra, problemas de logística, um monte de coisas que gerou essa inflação. Não é só, no meu entender, não é uma inflação de demanda. Nós temos outros problemas. Então, a alta da Selic, per si, não vai reduzir a inflação. Ela pode ser mais contracionista, tal, pode reduzir até um pouquinho, mas não é o remédio ideal neste momento. Mas o Banco Central, e isso é uma história longa do Banco Central no Brasil, parece que só conhece esse remédio contra a inflação. Mas nós deveríamos ter outro. Mas ele também, o Banco Central, não tem ação sobre as outras causas, como, por exemplo, esses riscos políticos e fiscais, né? Isso independe dele. Então, ele usa o remédio que ele conhece e que ele tem disponível, que é aumentar juros. Mas é cruel, com certeza. Nós já temos um volume de desempregados gigantesco, são 12, 13 milhões de desempregados. Essas pessoas têm muita dificuldade de se colocar, porque não têm preparo para esse mundo digital, para esse mundo de novas empresas. As empresas da velha economia no Brasil têm reduzido a atividade, a gente vê uma redução brutal no volume de empresas industriais. Então, essa maior contração ainda vai causar mais problemas no segmento social. Quer dizer, nós teremos maior desemprego, mais dificuldade para essas pessoas arrumarem emprego. É um problema, quer dizer, eu não vejo esse remédio como um remédio único e adequado. Eu acho que ele é um remédio cruel, mas é o remédio que o Banco Central conhece. E o presidente do Banco Central, Campos Neto, está muito comprometido com essa questão de inflação, né? Então, ele vai aplicar o remédio que ele conhece. O senhor, eu pensando nisso, até conversei com o diretor do Banco Central há pouco, ele falou, bom, ex-diretor, né? Bem, é bom aumentar agora para tentar controlar essa inflação do que a gente persistir com esse cenário. Será que é por aí mesmo? Eu acho que, que a inflação vai se reduzir por outros motivos. Nós vamos ter uma boa safra, pelo menos essa é a previsão. O mundo está crescendo, nós vamos vender mais, tal. Tem uma série de condições aí que podem nos ajudar. Eu acho que o simples aumento da taxa de juros não é o remédio adequado para isso. Agora, se faz hoje ou se deixa para depois, não sei. Eu acho que nós teremos outros fatores agindo sobre a inflação que não a demanda. E volto a dizer, quer dizer, quando eu aumento taxa de juros, eu estou mirando na demanda. Eu estou falando para as pessoas, olha, invista o seu dinheiro ao invés de construir uma nova fábrica, invista o seu dinheiro ao invés de consumir, porque a taxa de juros está muito boa, então não faça nada, invista o seu dinheiro em títulos públicos. Se você olhar hoje o Tesouro Direto, nós temos pré-fixados para 2024, pagando 11,3% ao ano, uma excelente taxa, principalmente se você considerar a previsão de inflação de 5 e pouco por cento. Então, você tem 6% de juros reais. Pô, espetacular em qualquer lugar do mundo. Não vamos consumir, não vamos construir uma nova fábrica, uma nova casa. Vamos investir o dinheiro. O senhor matou a última pergunta que eu faria, William, da opção de investimento, que todo mundo pergunta. Então, Tesouro Direto é uma. Fundos de renda fixa, todos esses produtos de renda fixa hoje estão muito atraentes. O que não está atraente, por exemplo, é o que o brasileiro mais gosta, que é a caderneta de poupança. Tá? Então, vamos para outros produtos.
Para quem tem um pouco mais de dinheiro, há mais opções, como, por exemplo, os fundos multimercados, bem selecionados. Nós temos gestores excelentes. Tá? Então, mas precisa selecionar bem o produto. E eu diria o seguinte, quer dizer, para quem está olhando investir no exterior, talvez valha a pena, mas é sempre fazer previsão sobre câmbio é um horror, talvez valha a pena esperar um pouco mais o meio do ano para ver se essa questão que eu falei eleitoral se resolve. Em particular, eu não gosto de nenhum dos candidatos, mas vejo que o candidato Lula deve trazer, com uma possível vitória, uma valorização do real. Perfeito. Alguma última consideração, professor? Nós teremos um ano complicado, um ano de crescimento muito baixo, eventualmente uma retração. Isso vai se refletir, por exemplo, na Bolsa de Valores. Então, muita gente que foi para a Bolsa recentemente vai sentir isso, vai sentir esse problema. É uma pena, é uma pena. O mundo inteiro deve crescer esse ano numa base de 5% e o Brasil vai ficar estagnado. É uma pena a gente andar na contramão do mundo, né? É uma pena. Exatamente. Bem, conversamos aqui na Band News FM com o William Eide, coordenador do Centro de Estudos em Finanças da FGV. Muito obrigado pelo seu tempo, professor. Até uma próxima. Foi um grande prazer.